Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a tua Bíblia, sem perca de tempo algum, livro de Juízes, capítulo 6, o verso também é o 6. Eu quero ler a parte B do verso de Juízes, capítulo 6, versículo 6. Enquanto você procura, eu louvo a Deus por essa oportunidade, a vida do apóstolo, da bispa, aos obreiros desta casa, pelo carinho, e a todos que vieram glorificar o nome do Senhor. Já é notório que Jesus está na casa, e onde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer, e hoje aqui não será diferente, não está sendo diferente. Ao chegar a esta casa, eu já vi Jesus operar, já vi Jesus fazer, já vi Jesus curar, já vi Jesus libertar. Porque quando Jesus ele chega para fazer. E ele chega para mudar. Juízes capítulo 6, verso 6, eu quero ler somente a parte B, que é o final do versículo, que diz assim: e Israel passaram a clamar a Deus, e Israel passaram a clamar a Deus. Desocupe as tuas mãos por alguns segundos, pega na mão desse crente que está ao teu lado, diga para ele assim: o clamor tem poder. Agora, com todo carinho, você vai apertar a mão dele bem forte, até ele dizer glória a Deus. E não se preocupe com a força não, porque crente pentecostal é assim: quanto mais você aperta, mais glória a Deus ele dá. Então pode apertar, que ele vai dar glória. Já apertou, ele deu glória. Por gentileza, vê se a mão dele ou dela está quente aí. Se tiver quente é um bom sinal, sinal que ele está vivo. Pastor, a mão dele não está quente, está fervendo, pastor. Deixa eu te dar um conselho pastoral. Além de você estar do lado de um crente vivo, você está do lado de um crente pentecostal. Porque crente com a mão fervendo é crente pentecostal e cheio do azeite. Agora dá um chaculejo nele e diga: tem azeite aí? Diga para ele: o poder aqui hoje é clamar a Deus, e Jesus vai descer aqui nesse recinto. Diga para ele, abre essa boca para adorar, porque quando você está aqui, Jesus está libertando, está salvando, está curando. Ei, enquanto a igreja clama, a tua casa está de pé. Hoje não tem obra de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, que vai impedir o agir de Deus aqui hoje e na tua casa. Enquanto você está aqui, Deus está guardando alguém lá hoje, porque o poder da Alabarachúria, sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Enquanto a minha igreja clamar, eu estou fechando sepultura de jovem. Enquanto você está aqui, Deus está fechando a sepultura daquele moço, daquela moça. Enquanto você está aqui clamando a Deus, Deus está quebrando cadeia, algema. Ei, a oração e o poder e o clamor da igreja vai sacudir a Labarachuquindaramaua. Cadê os crentes pentecostal? Cadê as mulheres de oração? Cadê as mulheres do reteté? Cadê os varão que entrou esse ano cheio de Jesus? E alaba, sai da frente, Satanás, que hoje nós estamos em guerra. Alabaracandaramahalamassúria. Já tem as varoas do reteté aqui com espada na mão para quebrar o laço de morte. Enquanto a igreja estiver clamando, ninguém deixa a sepultura lá na tua casa. O inimigo até armou, arquitetou, mas não vai prevalecer,
Porque aqui tem crente que clama, que ora, que pede, que veio buscar a presença de Jesus de Nazaré. Só quem crê nisso se assente aplaudindo, glorificando, exaltando a Ele. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero apenas alguns minutos da tua atenção para que eu possa dizer aquilo que o Espírito Santo, Ele disse ao meu coração ao chegar a este altar. E o que Ele disse ao meu coração, que o clamor Ele é capaz de mudar, transformar, curar e libertar. Quando eu leio esse texto bíblico, eu vejo o povo de Deus enfrentando uma dificuldade. Eu vejo o povo de Deus passando um deserto. Eu vejo o povo de Deus acolhido, oprimido pelo opressor. Pastor, por que Israel está enfrentando esses momentos ruins? Porque se olharmos Juízes capítulo 6, verso 1, vamos ver a Bíblia dizer o seguinte: Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Israel, um certo ponto da tua trajetória, eles entenderam, compreenderam que eles conseguiam caminhar sem Deus. Entenderam que Deus estava distante demais. E disseram um para os outros: olha, vamos fazer bezerros de ouro a quem possamos ver e adorar. Quando eles estão fazendo isso, eles estão desagradando o coração de Deus. E Deus, olhando do alto dos céus, Ele vai dizer o seguinte: ah, é, Israel, já que vocês conseguem caminhar sem mim, então vai sem mim. A Bíblia vai dizer que por 7 anos, Israel está sofrendo. 7 anos não são 7 dias. A Bíblia vai dizer que Israel plantava, mas quando chegava o tempo da colheita, os medianitas vinham e roubavam a colheita de Israel. Israel está preocupado demais. A Bíblia diz que eles vão se esconder em caverna e ali tentar uma plantação escondida. Mas Deus permitiu que o inimigo achasse eles. Porque Israel estava se esquecendo da grandeza de Deus. Israel estava se esquecendo quando eles estavam em dificuldade. Aleluia, que atrás vinha Faraó para tentar matar, punir eles. E eles se encontravam de frente ao mar, que não tinha barco e nem navio para eles atravessar. Mas tinha um Deus poderoso que zelava, cuidava, e dizia: Israel, vocês não precisam de barco para atravessar. Eu vou abrir o caminho no meio do mar, só para você saber que eu sou Deus, Israel. Israel estava se esquecendo quando sentia fome. Deus mandava o maná do céu só para alimentar eles. Israel estava se esquecendo que quando sentia sede, Deus dava ordem ao profeta que tocasse na rocha e saísse água para matar a sede de Israel. Israel estava se esquecendo do deserto, quando de dia era calor demais e Deus mandava uma nuvem para refrescar a Israel. Israel estava se esquecendo que à noite o deserto é frio demais, aí Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer a Israel. Tamanho zelo, tamanho cuidado de um Deus lá de cima. Mas eles estão se esquecendo disso. Aí Deus vai permitir 7 anos. Aí Israel vê que não aguenta mais plantar e não colher, sofrer. Aí eles se reúnem e dizem: olha, não dá para viver sem Deus. Me lembra o filho pródigo, quando sai, gasta tudo, pega tudo. Aí ele lembra quando
Sal perdeu tudo, os amigos abandonou. Aí ele vai lembrar que existe a casa do Pai. Aí ele volta, mas quando ele volta, ele está achando que o pai está com a cara feia esperando ele. Está com a cara... Alabarachúria. Ele veio no meio do caminho pensando, talvez gastei tudo, desonrei meu pai, chega lá, ele vai me dar uma bronca. Mas quando ele está chegando na porta, o pai não está de cara feia, o pai está de braços abertos, dizendo: eu sei que ele foi, mas eu sei que ele um dia irá voltar. E ele voltou. Ei, o irmão disse assim: não faz nada para ele que ele não merece. O pai disse: não, pega a roupa, pega o anel, pega, vai alabarachúria, pega o cordeiro que vai ter festa aqui na casa. O filho voltou. Aí um cutuca, o outro disse: nós fizemos o que era mal aos olhos de Deus, se nós clamarmos Ele vai ouvir. Aí um olhou e disse: é a solução que a gente tem, vamos clamar a Ele. Jeremias 33:3: clama a mim e eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quando Israel clama, a palavra clamar significa gritar em alta voz. Quem grita em alta voz é por pedido de socorro. Israel está dizendo: Deus me socorre. Deus olha para nós aí, irmão. Sabe o que Deus fez? Deus não virou as costas. Deus disse: o meu povo está clamando e eu vou responder a oração do meu povo, pastor. Aí vai o que Deus me trouxe aqui, e eu quero liberar uma palavra para você. Tem gente olhando para você e disse: esse aí pecou, esse aí fez. Mas Deus está dizendo: se você clamar, eu vou te ouvir. Se você se arrepender, eu vou sarar tuas feridas. Cutuca alguém e diga: não importa, o importante é você clamar a Ele, e Ele vai te responder aqui. Ei, Deus me trouxe aqui para liberar uma palavra para você. Israel estava sofrendo 7 anos, irmão. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma resposta, um milagre de Deus, mas o Espírito Santo falou para mim: pode ser 7 anos, 8 anos, 10 anos, 13 anos, mas nesses 12 dias de clamor, Deus vai responder a tua oração. Não, o Espírito Santo falou para mim: tem mulher que era estéril, vai engravidar. Tem porta que estava fechada, Ele vai abrir. Cutuca alguém e diga: eu já entendi. É clamando que Deus responde. É aqui que eu quero pregar por alguns segundos para você. O poder que tem o clamor, o poder que tem a oração, o poder que o crente carrega. Aleluia. Tem gente que olha para você e não dá nada. Mal sabe ele, mulher, quando você abre essa boca, o céu se abre. Pastor, me prova na Bíblia que clamando Deus responde, Deus faz. Livro de Atos, capítulo 12, versículo 7. A Bíblia vai dizer que o rei Herodes mandou pegar Tiago, cortou a cabeça dele sem pena e sem dó. Vendo que a igreja achou graça, sabe o que ele fez? Mandou pegar o pastor da igreja, colocar dentro do cárcere e disse assim: no dia da Páscoa nós vamos matar
matar o pastor da igreja. E aí, pastor Danilo, e aí que se reuniu um grupo de irmãs, aleluia, foi lá na casa da irmã Maria, bateram na porta, irmã Maria descabelada, sem entender nada, disse: o que é que está acontecendo? Vocês vieram tomar café? Ela disse: não, irmã Maria, hoje nós não veio tomar café, hoje nós não veio comer bolo. O que é que vocês estão fazendo aqui? Dobra o joelho no chão, porque o pastor está precisando do nosso clamor. O pastor Pedro está dentro do cárcere e o rei Herodes diz que vai matar ele, que nem matou Tiago. A igreja começou a orar. Pedro está dentro da prisão. E aí, pastor Danilo, quando a igreja começou a clamar, chegou lá no alto dos céus, Deus ouviu a oração da igreja. E aí, pastor, o que ele fez? Ele olhou para milhares dos teus anjos e disse: vem aqui. Está vendo, Pedro? Estou vendo. Está vendo a igreja? O povo orando? Estou vendo. Você vai descer dentro do cárcere e vai tirar Pedro de lá. O anjo desce dentro da prisão. Quando ele desce dentro da prisão, uma cena vai chamar a minha atenção. Qual é? Ele entrou dentro da cela, aonde tinha soldados com espada, esperando o dia da Páscoa, para matar Pedro. Só quando ele chegou dentro da prisão, ele vai ver Pedro dormindo. Aí eu te pergunto, irmão, como é que alguém, sabendo que vai morrer dentro de uma prisão, vai dormir? Eu já passei dentro do cárcere e sei quanto difícil é dormir lá dentro. E Pedro está descansando, dormindo. Ou ele sabia que havia um lugar preparado para ele, ou ele entendia o que Isaías descreve lá em 43:13. Ainda antes que houvesse dia, ele é. E não há ninguém que possa escapar das tuas mãos. E ele diz: operando eu, quem impedirá? Ou ele dormiu com o Salmo 23 dentro do teu coração: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou com o Salmo 91:11: o Senhor dará ordem aos teus anjos, ao meu e ao teu respeito, para nos livrar e para nos guardar. E o anjo diz: Pedro, levanta. Diga para o seu irmão: tudo pode estar ao contrário, mas o segredo é você descansar. Pedro, levanta. Pedro se levanta. E quando Pedro se levanta, o anjo vai dizer algo para ele: Pedro, coloca a sandália nos teus pés. Quando o anjo, por intermédio de Deus, está dizendo para Pedro: coloca a sandália nos teus pés, ele está quebrando aqui um ponto final que o inimigo colocou na história de Pedro. Porque o inimigo, quando coloca Pedro dentro da prisão, ele está dizendo: acabou a história de Pedro. Mas quando o anjo está dizendo: coloca sandálias, sandália representa caminhada, andar, prosseguir, ir avante. Deus está dizendo: Pedro, não sei por qual motivo você tirou as sandálias, mas eu estou aqui para dizer algo para você. Não é tempo de você parar, muito menos desistir.
Pedro, eu estou aqui para dizer algo para você. Na onde o inimigo colocou um ponto final, eu estou mandando você colocar as sandálias. Porque a tua caminhada não termina aqui. O teu ministério não termina aqui. Posso dizer algo? Tem gente tirando a sandália do teu casamento. Como assim, pastor? O teu casamento não vai terminar por causa de uma obra de macumbaria que fizeram na encruzilhada, na Mata Virgem, seja lá onde fizeram. Deus me trouxe aqui para dizer: a sandália que eu estou colocando em você em 2023 é uma sandália para você caminhar, andar, prosseguir. Vai vir nas batalhas, muralhas, mas eu estou calçando teus pés e dizendo assim: esta peleja agora é minha, esta guerra agora é minha. Ei, Pedro, se coloca de pé, coloca a sandália, porque eu sou o teu Criador. Pedro, coloca a capa nas tuas costas. Veste a capa, Pedro. Quando o inimigo tirou a capa de Pedro, estava tentando tirar a autoridade de Pedro e envergonhar Pedro. Mas ninguém envergonha aquele que Deus chamou. Pode até tentar, mas vai ser tentativas frustradas. Pedro, coloca a capa nas tuas costas. O inimigo até tentou tirar, mas Deus me trouxe aqui para dizer algo para você, Pedro. Deus ouviu o clamor da igreja. Pastor, o que você está falando? Eu estou dizendo o que está lá em Ageu capítulo 2, verso 9. A glória, Pedro, da segunda casa será maior que a da primeira. E aí, pastor Danilo, Pedro já está de pé, sandálias, capa. O anjo pega Pedro e passa pelos soldados, que os soldados não vê ele. Deus está cegando os adversários de Pedro. Enquanto você está aqui clamando, Deus está cegando os adversários do teu filho, da tua filha, do teu marido. Até armaram, arquitetaram, projetaram, marcaram o dia. Mas Deus me trouxe aqui para dizer algo para você. Na tua casa não haverá luto. Eu vou repetir para você entender o que Deus está dizendo. Deus mandara um anjo aqui hoje para dizer algo para você. Na tua casa não haverá luto. E aí, pastor, o que vai ter? Vai ter culto de ação de graça. Porque eu estou pregando para uma igreja que veio clamar 12 dias. Eu estou pregando para uma igreja que veio pedir 12 dias. E quando você está aqui, Deus está libertando o preso. Alguém que está preso, acorrentado por Satanás. Deus está dizendo: o teu clamor hoje vai libertar Pedro da prisão. O teu clamor hoje vai quebrar as algemas de Pedro hoje. Eu não sei você, mas eu já vejo alvará de soltura sendo assinado aqui nessa noite, porque Jesus Cristo ressurreto, Ele veio como advogado, como juiz, para bater esse martelo e dizer a liberdade para alguém dentro da tua casa. Quem veio adorar, abre essa boca santa e dá glória para Ele. Nunca foi sorte, sempre foi o clamor da igreja. Passou com Pedro pelo soldado, as portas se abrem. O anjo coloca Pedro para fora da prisão e o anjo sobe para o céu. Só que a igreja não parou de orar. A igreja está orando. E Deus, por ouvir o clamor da igreja, Deus tem que responder à igreja. Pastor, como Deus vai responder à igreja e às irmãs que estão orando? Estão todas de joelho. Pedro poderia tomar outros caminhos, mas a Bíblia diz que Pedro foi parar na porta da casa de irmã Maria.
De repente alguém bateu na porta. Aí uma moça chamada Rodney se levantou e disse: olha quem está na porta. É o pastor Pedro, é o apóstolo Pedro. Aí uma disse: não, não é ele, é o fantasma. A outra disse: não, é o anjo dele. Ela disse: não, eu conheço o meu pastor, é ele que está ali. E aí Deus ouviu o nosso clamor. E aí, pastor, a igreja que clama, o povo que clama. Quando eu digo a igreja, eu digo nós. Não corre atrás de milagre. Cutuca o seu irmão e diga: esse ano é o ano do milagre correr atrás de você. Cutuca ele e diga assim: Deus sabe o teu endereço, Deus sabe a casa que você mora. Pastor, será que Deus vai lá em casa? É uma viela estreita, minha casa é a última. Será que Deus vai entrar lá? Ele vai entrar lá. Pastor, lá em casa é um quintal atribulado. O da frente ouve um forró agora, o outro ouve um funk. Será que Deus vai entrar na minha casa? É lá hoje que Deus vai trabalhar. É lá que Deus vai trabalhar hoje. Pastor, Deus não vai lá, não vai lá. Pastor, ele não vai querer subir as escadas lá ele vai subir as escadas. Pastor, ele não vai entrar lá em casa, eu deixei uma bagunça, o quarto do meu filho está tudo desarrumado. É hoje que ele lá para a Súria. Eu já vejo o grandão passando na sala da tua casa, passando na cozinha da tua casa. Eu já vejo o grandão lá na porta do quarto do teu filho. Pastor, ele vai entrar, ele está entrando já lá dentro. Ele está dizendo: esse ano de 2023 eu vou entrar na tua casa, vou sacudir alabaixo que dará água. Pega na mão desse irmão, pega na mão dele e diga: enquanto você está aqui, Jesus de Nazaré está operando aqui, mas também está passeando lá na tua casa. E quando você chegar lá, vai ter coisa diferente acontecer. Eu vejo alguém de joelho na tua casa chorando, dizendo: um homem entrou aqui dentro, me visitou. Quem estava lá fora no ano de 2023 vai vir para o altar. Eu sinto a presença dele aqui. Ele vai entrar lá. Tem gente querendo fazer reforma aqui em casa. Jesus está entrando lá, já está mandando os material de construção. Ei, Deus já tocou no coração de alguém que sabe o teu endereço. Vai chegar areia, vai chegar cimento. Ei, tem alguém que disse na virada do ano: eu quero trocar tudo esses móveis. Jesus está dizendo: vai trocar, vai. E crente é exigente. Ele diz: Jesus, não quero nada das Casas Bahia e nem da Marabás. Eu quero esse negócio chique agora. Esse negócio chique agora, Jesus. Ele está dizendo: eu vou entrar lá. Alabacandarasúria. Tem gente querendo subir uns cômodos para cima. Jesus, alabaio candaraua. Ele vai entrar lá. Ele faz, ele é poderoso. Diga glória a Deus. Pastor, fala mais aí de que Jesus ouve clamor. Livro de Atos, capítulo 16, verso 26. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam fazendo a obra de Cristo. E quando eles pararam para descansar, um varão da Macedônia aparece para Paulo em sonhos, dizendo: Paulo, atravessa a Macedônia e vem nos socorrer.
Paulo não pensou duas vezes, atravessou a Macedônia, chegou à cidade de Filipos. Chegando à cidade de Filipos, o que ele fez? Ele adaptou naquela cidade um ponto de pregação. Na onde? Na beira do rio. Todo dia à tarde, Paulo e Silas iam pregar a palavra de Jesus. Quem mais ouvia aqueles homens eram as mulheres. Ouvia a palavra, levava para dentro de casa. De repente a igreja começou a crescer, pessoas começaram a ser salvas. E todo dia à tarde, quando Paulo e Silas iam para a beira do rio pregar o evangelho, havia uma moça possessa de demônio e dizia: lá vai homens de Deus. Só que aquilo começa a incomodar a Paulo. E ele vai lá e expulsa o demônio daquela moça. E quando ele expulsa o demônio daquela moça, os senhores que ganhavam dinheiro através das adivinhações dela, ficaram enfurecidos. Mandaram pegar Paulo e Silas, colocaram em praça pública, açoitaram, bateram. Não bastando isso, jogaram ele dentro de um fundo de um cárcere. No fundo, alguns historiadores vão dizer que para visitar Paulo e Silas, tinha que passar por 14 portas. Não bastando isso, a Bíblia vai dizer que a mão de Paulo e a mão de Silas está amarrada, acorrentada. Os pés de Silas e de Paulo também estavam acorrentados. Irmão, é nessa dificuldade da vida que o inimigo sempre aparece para nos fazer uma pergunta. Você vai se identificar aqui agora. É no vale, no deserto, na provação, quando tudo está dando errado, que o inimigo vai te fazer uma pergunta, que nem eu entendo que ele fez para Paulo e para Silas. Paulo e Silas, pregar na beira do rio é fácil demais. Eu quero ver vocês adorar agora. Eu quero ver vocês pregar agora. Na beira do rio, trazendo para o dia de hoje quando o armário está cheio, vir adorar é fácil. Quando a conta bancária está cheia é fácil. Quando a porta está aberta é fácil. Mas o inimigo está dizendo: na beira do rio é fácil, eu quero ver agora. Em outras palavras, ele está dizendo: eu quero ver quando as portas fechar para você, se você vai continuar no mesmo fervor, na mesma adoração. Eles estão dizendo para Paulo e para Silas: eu quero ver vocês adorar no meio da dificuldade. Olha para vocês estão todos amarrados, nem tem lugar para vocês sair daqui. E Deus se esqueceu de vocês. Paulo e Silas não é qualquer adorador. Não. Um olhou para o outro e disse assim: está vendo? Ele está nos afrontando. Mas nós somos fervorosos a Deus. Se nós adoramos na beira do rio, também vamos adorar aqui. Paulo olhou para Silas e disse: Silas, faz o seguinte, você consegue louvar a Deus? Silas disse assim: Paulo, a minha cabeça está doendo de tanto que eu apanhei, mas eu vou adorar a Jesus. De repente Silas talvez começou a cantar: se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, Ele permanece sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, mas se curado eu for, Ele permanece sendo Deus. Enquanto Silas cantava, ele dizia: Paulo, já que eu estou cantando daqui, faz aquela oração que o apóstolo fez. Faz, Paulo. Aí Paulo disse: minha costela está doendo, Silas, de tanto que eu apanhei, mas eu vou começar a orar aqui. Aí Silas olhou para Paulo e disse: nossa mão está amarrada, os pés estão amarrados, mas Satanás esqueceu de uma coisa: adorador que adorador, enquanto a boca estiver livre para adorar, ele adora com a porta fechada ou com a porta aberta. Adorador que adorador, não
não adora só na beira do rio, mas também adora quando a mão está presa, os pés estão presos. Aí Silas cantava de um lado, Paulo orava do outro. Aí não teve como Deus não parar para ouvir isso. Aí Deus parou tudo e disse: olha lá para a terra, tá vendo? Tô vendo. Em meio à dificuldade, eles estão adorando o meu nome. E aí que eu vou dar um sinal para quem é adorador. Eu vou dar um sinal para quem é adorador. Pastor Danilo, qual é o sinal que o grandão deu? A terra não suportou. E aí? A Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas começou a cantar e orar a Deus. Aí diz assim, que houve um terremoto dentro da prisão. Cutuque esse irmão, diga: vai ter terremoto de Deus lá dentro da tua casa. Vai ter terremoto de Deus dentro do teu trabalho. Vai ter terremoto de Deus na vida do teu filho. Vai ter terremoto de Deus. Vai ter terremoto de Deus aqui nesta igreja. Vai. E aí, pastor? E aí que a Bíblia vai dizer assim: as cadeias começou a ser quebrada, as algemas começou a ser despedaçada, porque na onde tem adorador tem a presença do Altíssimo. Pastor, Deus foi lá, porque Daniel descreve no teu livro dizendo: eis que um dia eu estava caído e olhei para o céu, e eu vi um homem sentado no teu sublime trono. O teu cabelo era branco como as neves, os teus olhos tinham chama de fogo, e na tua coxa do lado direito estava escrito Rei dos Reis. E ele diz com detalhe dizendo: ele estava sentado no trono. Eis que continuei olhando, e o trono dele tinha roda. Tudo que tem roda tem que andar, tudo que tem roda tem que movimentar. E ele diz: mas se a roda do trono de Deus não é de ferro, não é de bronze, não é de ouro. Ezequiel disse: um dia também estava em terra caído, olhei para o céu e vi uma roda que não era de ferro. Pastor, o que tem nessa roda? Daniel disse: a roda do trono de Deus tinha fogo. Ezequiel disse: a roda que eu vi no céu tinha fogo. Balança, alguém diga: Calabaracaua. Tudo que tem roda tem que andar, tem que movimentar, tem que sair do lugar. Diga para ele: se o trono de Deus tem roda, vai ter que passar aqui, vai ter que andar lá para Candaramaua. Esse trono desceu lá dentro da cadeia, quebrou as algemas. Ei, Deus está quebrando a algema aqui nessa alaba. Cutuque esse irmão, diga para ele: o grandão da Galileia, se ele não se levantar ao teu favor, ele vai passar com o trono dele. Não tem pombagira, não tem zepilinta que vai impedir o agir de Deus na tua vida esse ano de 2023. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer uma palavra. Ano de 2023 é um ano de colheita, é um ano que o terremoto de Deus vai entrar dentro da tua casa. Diga para o seu irmão: o segredo é clamar a ele. Pega na mão desse irmão e se coloca de pé com ele aí, vai. Diga para ele: faz a função de Paulo aí que eu vou fazer a função de Silas. Diga: você só vai soltar a minha mão quando eu sentir uma bola de fogo aqui. Diga para ele: não solta a minha mão não, que a unção é transpassível. Diga: tem azeite aqui, vai passar para você. Se não era batizado, Jesus vai te batizar.
Se não falava em línguas, hoje você vai falar. Alaba, fecha os teus olhos aí, vai. Eu quero ver Paulo e Silas aqui. Enquanto um canta, o outro ora. Enquanto um fala em línguas, o outro dá glória. Enquanto um dá aleluia, o outro dá glória. Satanás tem que entender que essa igreja não só adora na beira do rio, adora em meio à dificuldade. O Espírito Santo de Deus falou para mim: enquanto a igreja estiver clamando, ele está fechando a sepultura do Iago. Enquanto a igreja estiver clamando, ele está fechando a sepultura do Felipe. Enquanto a igreja estiver clamando, ele está fechando a sepultura do Mateus. Enquanto a igreja estiver enquanto a igreja estiver clamando, ele está fechando a sepultura do Felipe. Enquanto a igreja está clamando, ele fecha a sepultura do Renato. Enquanto a igreja está clamando, ele fecha a sepultura da Isabela. Enquanto a igreja está clamando, ele fecha a sepultura da Yasmin. Enquanto a igreja está clamando, ele fecha a sepultura do Miguel. Enquanto a igreja está clamando, ele fecha a sepultura do Davi. Enquanto a igreja está clamando, ele fecha a sepultura de Samuel. Ei, cadê a igreja que clama? Eu vou te dar alguns minutos para você receber o que Deus tem para você esse ano. Eu vou te dar alguns minutos para você receber o que o Espírito Santo tem preparado para você esse ano. Essa macumba vai ser quebrada hoje. Deus está visitando o Márcio aqui nessa noite. Cadê Paulo e Silas aqui clamando e adorando? Em uma só fiação, vai. Eu vou começar a contar e você vai começar a receber o que o Espírito Santo de Deus preparou para você. Esse ano de 2023 é ano de colheita, é ano de colheita, é ano de avivamento. Eu digo 4 agora. Começa a receber aí agora. Agora. Lá no fundo já pegou. Lá no meio já pegou. Eu conto até 3 agora. Agora. Vai. Dá lugar. Esse ano é o ano de você pisar na cabeça da serpente. Eu digo 2 agora. Pegou. Eu digo 1,5 agora. Eu digo 1,20 agora. Eu digo 1,15. Eu digo 1,10. Eu digo 1,5 agora. Remova. Tem gente que vai ser arrebatado aí, ó. Remova. Tem renovo na igreja hoje, tem. Pegou. Renova agora. Cadê as mulheres? O vento do Espírito vai soprar aqui agora. Ano de 2023 é o ano de Deus para sua vida. Pega a colheita. Pega. Olha lá. Tem gente sendo curada agora. Eu vejo.
A bandeira de fogo na mão de crente. Pegou lá no fundo, olha lá, pegou. O anjo já entregou a bandeira para aquela mulher. O anjo já colocou a bandeira na mão daquela mulher. Pega a mulher, vai, 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 vai. Deus falou para mim agora. Tem Alabacandoral 3 mulheres agora que ele vai colocar espada de fogo para guerrear na igreja. Olha lá, a primeira lá, olha lá, olha lá. A segunda, a terceira lá. Agora é para marchar, é para marchar. Marcha na presença dele aqui hoje. Você vai começar o ano, não é pulando 7 ondinhas não, é pulando na marcha do varão. Olha lá, olha as varoas da marcha. Sai da frente, que o exército do grandão chegou. Sai da frente, Satanás. A igreja já está preparada. Ei, esse ano Jesus de Nazaré está derramando azeite novo na igreja. Eu vejo um anjo descendo azeite aí. Olha os vasos, olha os vasos, olha os... Olha as mulheres sendo cheias do Espírito aqui. Olha aqui, olha lá, olha lá, olha lá. Tira essa cara de maracujá. Tira essa cara de que chupou limão e não gostou. Porque o varão já está no meio da igreja. Alapacandorá. A ordem é para marchar, a ordem é para marchar. A ordem é para marchar, a ordem é para marchar. Marcha. Marcha. Marcha.